Olá, turma. Vamos retomar aqui o nosso assunto. Esse tópico 1 a gente está abordando muito essa retomada do conteúdo que já havia sido ministrado. Então, nessa apresentação, vamos falar um pouco da contextualização histórica da vitivinicultura, a origem da videira. A videira silvestre surgiu entre 65 e 100 milhões de anos no hemisfério norte, na atual hoje Groenlândia, e a videira moderna, aqui principalmente a Vitis vinifera e até a própria Vitis labrusca, cerca de 300 mil anos o surgimento dela. A família dela, videira da família das Vitáceas, cerca de 40 espécies. A espécie que tem mais plantio e importância econômica mundial é a Vitis vinifera, com cerca de 5 mil variedades catalogadas, porém cerca de 50 variedades utilizadas em larga escala. No Brasil é diferente. No Brasil não é a Vitis vinifera a que tem maior importância social e econômica. No Brasil seriam a Vitis labrusca, principalmente, a que está em maior área plantada e a que também tem mais importância na economia e na questão do emprego. Variedades já muito populares para a gente, como a Isabel, a Niágara Rosada, aqui especialmente em São Paulo, e a Bordeaux. A Isabel e Bordeaux, mais utilizada para a elaboração do vinho de mesa, e a Niágara branca e rosada, mais comumente vista no consumo in natura. Também temos no Brasil as variedades de origem Vitis vinifera, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, esses aqui de origem francesa, Riesling de origem alemã, são apenas alguns exemplos. Aqui uma imagem da uma Vitis labrusca, no caso aqui a Niágara rosada, e uma Vitis vinifera. Geralmente as Vitis labrusca têm um tamanho de baga um pouco maior, uma película mais fina em relação à Vitis vinifera, e em questão do sabor, as de origem americana têm um marcador de aroma e sabor, que é o aroma dito nos Estados Unidos como coxado, e aqui no Brasil seria o aroma que lembra a framboesa. É uma uva extremamente perfumada. Esse aroma é uma molécula química chamada antranilato de metila, e ele é comum a todas as variedades de origem americana. Umas mais, outras menos, mas todas possuem esse marcador aromático. Já a Vitis vinifera não possui esse marcador, mas tem uma maior variabilidade de aromas e sabores nas suas cultivares. Uma breve apanhada aqui, já que a gente falou de videira, um pouquinho do ciclo vegetativo. A gente sabe que a videira, em cada estágio, ela faz algo diferente. Nas questões de clima subtropical e temperado, nós temos as fases em estações do ano bem definidas. E já em regiões de clima tropical, como o Nordeste, até a própria aqui Centro-Oeste e Sudeste, você não tem tão regrado a questão de cada estágio em cada mês do ano. Mas tradicionalmente o repouso vegetativo no frio, próximo à primavera, se realiza a poda seca, onde vão se escolher os ramos que vão brotar. Em seguida a brotação, floração e frutificação, ali nos meses de novembro. Em dezembro começa a maturação e a colheita ali geralmente de janeiro a março, dependendo da variedade. Isso em condições de ciclo definido pelo clima. Nós sabemos que quando não há regiões onde o frio não é tão intenso, a questão do ciclo fica um pouco diferente. Então, repouso vegetativo, questão do inverno, as folhas caem, você tem uma apresentação de uma planta mais seca. A poda e os brotinhos novos, surgindo aqui na primavera. Floração e a frutificação. Aqui o cachinho da videira é um fruto composto com várias pequenas flores, e cada flor forma uma baga que compõe o cacho. Período da maturação, onde começa a diminuir a textura dela de rigidez para ficar mais macia, e pegar a pigmentação e concentrar os açúcares, e diminuir a concentração de ácidos. E por fim, aqui a imagem da colheita. No Brasil,
Apenas uma empresa tem colheita mecânica, todas as outras é colheita manual. Aqui uma imagem do ciclo da videira. Tradicionalmente nós temos aqui de junho a agosto aqui a dormência dela, poda, brotação, florescimento, frutificação, de setembro a novembro, dezembro e janeiro maturação e colheita. Depois da colheita ainda ficam algumas folhas, que fazem aqui o acúmulo de reservas, e a gente novamente entra aqui na dormência. A forma de conduzir a videira, ela como é uma planta, foi comentado ali antes da origem das trepadeiras, ela pode ser conduzida de várias formas, você só vai tutorando os ramos dela. A forma mais comum para elaborar vinho fino é a forma da espaldeira simples, onde os cachos ficam na parte de baixo bem ventilados. Outra forma muito utilizada para uva de mesa, porque facilita a questão com a cobertura plástica, é o cultivo em Y, é um cultivo mais produtivo e muito usado para uva de consumo in natura. E nós temos o sistema de condução enlatada, mais usado realmente para uvas de consumo in natura e de origem americana, para elaboração de suco e vinho. É um sistema de condução mais produtivo desses três que eu comentei. Um pouco dessa origem, dessa contextualização, são os dados mais concretos que os historiadores eles entram em consenso. É a questão de cerca de 6.000 anos antes de Cristo, na região onde compreende Armênia, Geórgia e Turquia, a região do Cáucaso, o primeiro contato de produção de vinho de forma intencional. A partir daí, devido às rotas comerciais, no ano 3500, chegando aqui na Mesopotâmia, especialmente com a participação dos navegadores, os fenícios em especial, e em 3000 a.C., no Egito, onde começou a ter uma questão cultural muito forte em cima do vinho, e envolvendo já a questão de bebida sagrada e associar a divindade. Aqui uma questão de mapa. Cáucaso, Geórgia, Armênia. Aqui nós temos o berço da produção de vinhos. E depois aqui foi seguindo aqui para o Oriente Médio e chegando depois aqui no Egito. No Egito nós temos vários relatos nas suas relíquias da produção de vinho. Então aqui em uma tumba, onde você observa aqui a questão da colheita da uva, a parte do esmagamento dessa uva, então aqui as pessoas se apoiando para não cair, e a pisa da uva, o recolhimento desse mosto e posterior fermentação em ânforas. Então, essa questão que a gente vê em alguns vinhos hoje de retomar as origens, antigamente o vinho era fermentado em ânforas. Outra representação egípcia da produção de vinho, nós vemos aqui à esquerda a questão da colheita da uva, no outro quadro a pisa da uva, aqui embaixo também a questão da fermentação nas ânforas, então essa representação da produção. Uma muito famosa, essa aqui também egípcia, mostrando como se fosse um fluxograma antigo de produção. Novamente aqui a parte superior aqui a colheita, a parte de baixo aqui a pisa, nos lagares. Posteriormente a fermentação aqui nas ânforas de argila. E por fim aqui a comercialização desse vinho. Aqui é a mesma imagem anterior, porém é uma imagem que a Vinícola Salton fez na sua unidade em Bento Gonçalves. Fez uma representação remetendo à figura anterior. E aqui algo curioso, uma imagem que eu coloquei na internet, está no Museu do Cairo hoje, uma ânfora. E nessa ânfora, esse termo que está escrito aqui, quer dizer muito bom. Então, de certa forma, já havia uma certa classificação do vinho desde o Antigo Egito. Que a gente fala muito hoje do conceito de terroir, seria o gosto do lugar. Já tinha no Egito uma ideia, esse conceito, onde se encontrou na ânfora o termo já
classificando esse vinho como muito bom. Após o vinho foi para a Grécia, do Egito, muito em função dos navegadores egípcios também, da própria influência egípcia. Na Grécia, a sua divindade, o Dionísio, o deus do vinho grego. E uma curiosidade da Grécia, algo que popularizou muito, foi a questão dos simpósios. A tradução literal do simpósio, que hoje é utilizado mais para eventos acadêmicos. A tradução literal é um para beber juntos, ou seja, é uma reunião de pessoas onde se reuniam para beber juntos. E, curiosamente, o vinho era diluído em água, e dependendo do assunto que ia ser tratado naquele tema, vamos dizer assim, o termo correto é esse aqui, não sei pronunciar em grego, porém seria o equivalente ao sommelier, a pessoa que iria diluir o vinho com água, de acordo com o tema a ser tratado. Quanto mais grave, mais diluído o vinho. Quanto mais sossegado o tema, você diluiria menos vinho para ficar mais divertido o evento. Mas os gregos consideravam beber vinho puro e beber vinho em excesso um hábito de povos incivilizados. Então, por isso a questão da diluição do vinho. Essa medida, depois de diluída, eram colocadas numa vasilha chamada cráteres. Eles diziam que se você consumia uma era para a saúde, a segunda vasilha era para o prazer e o amor, e a terceira para o sono. E após a terceira, as pessoas sábias deveriam ir embora, já estava boa a pedida. E aqui tem uma classificação curiosa das pessoas que continuavam a consumir. Então, desde mau comportamento, gritar, grosseria, sétima para a luta, até chegar no 10º, que seria aqui talvez o equivalente ao coma alcoólico, a loucura aqui e inconsciência. Essa é a vasilha, esse cráter. Está no Museu no Louvre, um modelo dela, que era utilizado nos simpósios. Após, naturalmente, foi para a Itália, e o Império Romano fez ali toda a grande expansão da cultura da uva e do vinho. Península Ibérica e França, Alemanha. O deus romano do vinho, o Baco. E aqui a gente pode ver um pouco da extensão do Império Romano na sua maior extensão possível. E praticamente toda a extensão onde o Império Romano foi realmente feita a implantação da vitivinicultura, em especial a França, Península Ibérica, Portugal, Espanha e aqui a região próxima à Alsácia, ao Vale do Reno, aqui na Alemanha. Por fim, com o fim do Império Romano, a gente tem uma desagregação e regressão dessa atividade vitivinícola, e ficando restrita muito à Idade Média. Na Idade Média, a importância do cristianismo, a manutenção do rito religioso, o uso do vinho. Então, você começa a ter produção de vinhos restrita a monastérios. E aqui um exemplo do monastério famoso e um monge famoso, o Dom Perignon, que é associado a ele a modernização do processo de elaboração do champanhe. E marcos da Idade Moderna do vinho. Então, nós temos aqui no século XVII o vinho passar a ser engarrafado em vidro. Antes eram só em pequenas adornas de madeira. Junto com o vinho, com o engarrafamento em vidro, veio também no mesmo século a vedação dele pela rolha de cortiça. No século XIX, nós temos o Louis Pasteur identificando o micro-organismo responsável pela fermentação. Então, a questão da microbiologia identificou a levedura. E também aqui no século XIX, o uso do sulfito, do dióxido de enxofre, na elaboração e conservação dos vinhos. A partir daqui, os vinhos começaram a ter mais longevidade e ter mais segurança alimentar.
Aqui é só uma representação do experimento famoso pelo Pasteur. Ele colocou o líquido nutritivo, curvou o gargalo, ferveu e não aparecia micro-organismo. Então, a questão da teoria da geração espontânea, que era em vigor, não se valeu aqui, senão teria que aparecer alguma coisa. E quando ele quebrou o frasco, passou a ter micro-organismo, ou seja, você começou a identificar e compreender melhor a microbiologia. Aqui uma imagem da nossa levedura, nosso ser aqui unicelular. Você começa a ter aqui uns pontinhos menores, que é a reprodução dela por esporonamento. E aqui as células aqui maiores, e aqui a célula maior e a filhinha dela aqui. Reprodução também por esporonamento. E, rapidamente, aqui o que ocorre na fermentação. Moléculas de glicose e frutose, no caso da uva, são convertidas pela levedura em energia para ela. Ela consegue 2 ATP de energia. É uma quantidade bem baixa de energia na fermentação alcoólica. E, em compensação, ela gera etanol e gás carbônico. Esse é o gás carbônico do espumante, pelo processo do espumante natural, e o etanol é o todo o álcool do vinho, origem da fermentação alcoólica dos açúcares da uva. Aqui só um mapinha ilustrando o que eu citei agora nos slides. Rotas ancestrais. Então nós temos aqui o Cáucaso, Mesopotâmia, Egito. Aqui a rota grega, após a rota romana e expansões posteriores. O vinho sempre esteve associado à questão de bebida sagrada, e isso tanto antes nos deuses egípcios e gregos, tanto depois com o catolicismo. Isso se dá à sua sanidade. O vinho é uma bebida que não causa intoxicação. Um problema muito comum na época era ficar intoxicado com água, consumo de água contaminada. Então, o vinho não ocorre isso, porque no vinho não se proliferavam os micro-organismos patógenos da água, devido ao seu teor alcoólico, normalmente de 10 a 14, e ao seu pH baixo. Então, o vinho é uma bebida sadia. Era mais seguro tomar vinho do que tomar água, dependendo da condição sanitária da antiguidade. Aqui no Brasil, datas marco que nós temos. Depois vamos fazer uma aula só sobre o panorama brasileiro, destrinchar direitinho essa nossa evolução vitivinícola. Então aqui só as principais datas que nós temos aqui. A chegada dos jesuítas, proibição, chegada da colonização alemã, aqui o início dos cultivares americanos junto com eles, depois italiana, até ter o primeiro sindicato do vinho. Gente, brevemente foi essa nossa contextualização. Essa aula já havia sido ministrada em aula, então peço para quem assistiu paciência, para quem não assistiu, dá uma olhadinha com atenção nessa parte de contextualizar a parte histórica. O panorama vitivinícola brasileiro eu vou tratar numa aula específica só sobre isso, para pegar todos os detalhes e passar para vocês. Obrigado pela atenção e paciência de vocês e até uma próxima aula.